a palavra da tarde. Eu, pastor Benjamin Júnior, tenho o privilégio de receber cada um de vocês aqui neste horário para juntos abordarmos da palavra do Senhor, aprendermos com ela e sermos admoestados, porque sabemos que Deus nos disciplina, nos admoesta através da tua palavra. Olha, quantas bagunças, quantos problemas, quantos escândalos há nos tempos de hoje, e certamente seriam todos estes resolvidos, ou não aconteceria, não teria estes escândalos, esses problemas, se todos se atentassem para a palavra, se todos escolhessem viver conforme a palavra diz. É óbvio que nós precisamos admitir que existem coisas que são relativas, até na Bíblia, coisas que são relativas. A Bíblia não vai dizer qual a cor que você deve usar. Antigamente algumas pessoas diziam assim, nossa, a cor vermelha é da pombagira, né? Não usa a cor vermelha. Não, na verdade todas as cores foram Deus que criou. Todas as coisas foi Deus quem criou. Então, não, a Bíblia ela não vai te dizer acerca disso. Mas ela diz e ela afirma, ela toma posição. Quanto ao assunto pecado, ela toma posição. Quanto ao assunto reino, ela toma posição. Quanto ao assunto a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a Bíblia toma posição. E é sobre isso que eu quero falar com cada um de vocês. Deus deu a vida, e isso é lindo, maravilhoso. Por quê? Porque a vida é maravilhosa de se viver. Podemos ter lutas, dificuldades, batalhas, pelejas, mas sabemos que a vitória ela é certa para aquele que permanece até o fim. Só que há uma frase que há muitos anos perambula nas regiões brasileiras. A frase que diz, abre aspas, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Fecha aspas. Essa frase ela tem servido como uma resposta um tanto educada, porém bem direta, para todos aqueles que querem tomar conta da vida alheia. E é de fato, ninguém gosta de uma pessoa que fica tomando conta da vida alheia. Principalmente aquele que quer tomar conta, sendo que não tem capacidades para cuidar, nem da sua. Quem dirá da vida alheia? E é óbvio que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela vai dizer que cada um tem que retirar o pé da casa do teu irmão. Há muitos versículos que dizem, olha, retira o pé da casa do teu irmão antes que ele se enfade de ti. Por que a Bíblia diz isso? Para você não ficar incomodando, para você não ficar atazanando a vida de uma pessoa ao ponto que ela se incomode contigo, ao ponto que ela se enfada contigo. Porém, quando nós fazemos parte do reino de Deus, quando nós fazemos parte da vida com Deus, todos os nossos conceitos começam a ser ressignificados. Então nós lemos a palavra do Senhor, buscando orientação, e ela não apenas orienta-nos a práticas, mas ela também nos faz refletir naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós pensamos. E uma das frases que a própria Bíblia ela vai ressignificar é esta que você viu na thumbnail do vídeo, que você viu na capa do vídeo. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. A própria Bíblia ela vai ressignificar esta frase. Ela vai mostrar para nós que quando nós fazemos parte do reino, a nossa vida, ela importa para nós, é muito importante para Deus, mas também importa para as outras pessoas. É onde o próprio Evangelho começa a falar sobre o testemunho. E é sobre isso que eu quero abordar contigo. Eu quero deixar aqui esta entrada, esta introdução, porque hoje nós vamos falar, será que a nossa vida importa só para nós? Ou importa para as outras pessoas segundo o Evangelho do Reino de Deus? Venha comigo para esta viagem interbíblica para descobrir a resposta. Certamente cada um de nós temos o dever cívico aqui no Pode Bem de compartilhar estas lives. Todas as lives, quando você entrar aqui, compartilha, envia, encaminha
porque muitas pessoas poderão ser impactadas com este conteúdo, terem as suas vidas transformadas através deste conteúdo. Mas vamos lá, eu quero que você reflita comigo numa passagem que está descrita em Atos capítulo 20. No livro de Atos capítulo 20, e aqui eu abro neste livro, no versículo 17, vai dizer o seguinte: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhe disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações, que me sobreveio pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, e de ensinar isso a vocês publicamente também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A frase que eu quero usar aqui para este tema é esta: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele de Mileto manda uma carta para os presbíteros e manda-os chamar. Quando os presbíteros chegam à presença dele, ele começa a falar da vida dele, da forma como ele se procedeu, do seu modo de viver desde quando entrou na província da Ásia. É claro, a conhecida Ásia Menor. Aliás, para quem não sabe, a Ásia Menor era uma grande região que continha algumas cidades, a cidade de Éfeso, de Colosso, Esmina, de Tiátira, a cidade de Pérgamo, a cidade de Filadélfia, certo? Continha várias cidades ali na Ásia Menor. E o apóstolo Paulo, ele olha para os presbíteros da igreja de Éfeso e ele diz o seguinte: vocês sabem como eu me procedi no meio de vocês. E isso nos faz entender, até pelo contexto todo que o apóstolo Paulo ele vai abordar com os seus presbíteros, sobre a maneira como ele se procedeu, que está vinculado à pregação do reino. E a maneira como ele se procedeu evidencia uma verdadeira cristandade. A cristandade de cada pessoa, a vida cristã de cada ser humano. É claro, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. É óbvio que nós não estamos aqui, eu não estou falando dos extremos. Quais são os extremos, pastor? Aquela pessoa que quer ficar fofocando, mentindo, caluniando, difamando, ela não cuida da vida dela para ficar falando da vida dos outros. Esta pessoa certamente está errando, pecando, e haverá grande juízo se ela não se arrepender das suas atitudes. Mas a frase não é totalmente correta. Para o verdadeiro cristão, Deus deu a vida para cada um cuidar tão bem da sua que impacta a vida dos outros. Essa seria uma frase mais cristã desta frase que nós estamos abordando. Por quê, pastor? Porque a tua vida importa para o reino. A tua vida importa para as pessoas, até mesmo para aqueles que estão de fora. É certo que a tua vida importa, não quer dizer que você vai viver de aparência para as outras pessoas, de maneira alguma. O objetivo não é que você viva de aparência, mas o objetivo é que a sua vida seja útil para expressar, ou melhor dizendo, evidenciar o amor de Deus, a graça de Deus e promover a glória do nome de Cristo Jesus. Assim foi a vida dos apóstolos, assim foi a vida de toda a igreja primitiva, assim deve ser a vida de todo aquele que se diz seguidor de Cristo, que a sua vida seja um exemplo. Agora, é fato que você, eu, nós viemos do pecado, erramos e falhamos, tínhamos uma vida errada e consecutivamente haverá consequência dessa vida errada. Mas a partir do momento em que nós
entregamos a vida a Cristo e Ele nos faz andar em novidade de vida, esta nova vida que nós estamos andando importa para as outras pessoas. Você não deve viver em detrimento das pessoas, mas ao viver em detrimento da vontade de Cristo, a sua vida é uma luz para este mundo de trevas, ou sal para retardar o apodrecimento espiritual da humanidade. Então a sua vida de fato importa. E é sobre isso que eu quero dizer. O testemunho que cada cristão tem negligenciado. Muitas pessoas têm negligenciado esta parte. Elas têm dito esta frase que se viralizou por muitos anos: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E quando uma pessoa se achega a ela, ela diz assim: olha, vai cuidar da sua vida. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Se uma pessoa não cristã diz isso, tranquilo. Mas se uma pessoa verdadeiramente cristã, se esta pessoa que é cristã, ela diz que lê Bíblia, se esta pessoa que é cristã diz que é cheia do Espírito Santo, ela tem a plena consciência de que a sua vida importa para o reino e importa para as pessoas. Tanto que cada um de nós devemos cuidar do nosso testemunho. Devemos ter uma vida tão genuína e sincera para com Deus, que a nossa forma de viver seja o testemunho que glorifica e edifica o nome de Deus nesta terra. O testemunho é importante e é isso que muitas pessoas têm negligenciado. Elas querem viver a seu modo, do seu jeito, não importando as consequências, negligenciando tudo aquilo que o Evangelho de Cristo fala. E se alguém vai dizer para ela ou requerer: mas peraí, você diz que é cristão, você diz que serve a Deus, e você se porta desta maneira, sendo que a palavra, de forma tão clara e direta, condena esta tua prática. Aí a pessoa, não gostando, ela vai dizer: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E um monte de gente aplaude. Um monte de gente que não lê Bíblia é perdoável e até aceitável aplaudir. Porque é uma frase que ela faz sentido para aquelas pessoas que são fofoqueiras, caluniadoras, difamadoras. Mas para quem é cristão verdadeiro, que medita de dia e de noite na palavra do Senhor, que é cheio do Espírito Santo, ele sabe que a sua vida importa para as pessoas dessa terra. Porque vai trazer luz para aqueles que estão em trevas. O testemunho é importante e muitos têm negligenciado. Quando nós vamos para Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, na verdade, no capítulo 3, nós veremos o requisito para o bispado, para aqueles que precisavam ser separados para o ofício de bispo. O que é um bispo, pastor? Bispo, pastor e presbítero são pastores de ovelhas, são pessoas que cuidam da igreja do Senhor, né? Umas ferramentas usadas para o aperfeiçoamento, para a edificação, para o amadurecimento da igreja, do corpo de Cristo. O bispo, o pastor e o presbítero praticamente têm quase o mesmo ofício. E aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 7, o apóstolo Paulo fala para Timóteo qual é o requisito de uma pessoa que se candidataria, ou me ajuda aí, equipe, se colocasse como candidato para a função do bispado. Qual é, então, um desses requisitos? É necessário também, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Olha só, o testemunho, o que é o testemunho? É aquilo que as pessoas evidenciam da vida de outro. Então, um verdadeiro cristão, naquela época, para se candidatar para o ofício de bispo, precisava dar um bom testemunho, precisava ser um cristão tão verdadeiro, que o seu testemunho precisava ser averiguado com os de fora. Esta expressão, os de fora, é uma linguagem que o apóstolo Paulo usou naquela época para dizer a todos aqueles que não são cristãos.
aqueles que não comungam da nossa fé. Então, para você entender, um cristão para se candidatar para um ofício de bispo, aquela equipe que estava fazendo aquela seleção, a equipe de obreiros ou apóstolos que faziam essa seleção, eles buscavam saber dos ímpios, dos pecadores, o que eles tinham para falar daquela pessoa que era candidato ao bispado. A vida daquele cristão que estava se candidatando importava tanto para as outras pessoas que para ele ser candidato, não quer dizer aprovado, mas candidato, ele precisava preencher os requisitos, ter uma vida de bom testemunho. E aonde a igreja ia averiguar este bom testemunho? Com os de fora, com todos aqueles que não faziam parte da igreja de Cristo. Se Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, por que a igreja primitiva se valia do testemunho dos de fora acerca de um cristão que se candidatava para o bispado? Certamente, tão importa a nossa vida cristã para as outras pessoas, que o nome de Cristo pode ser envergonhado pela nossa maneira errada de viver. Ainda que as pessoas não querem se importar com o que você ou eu, cristão, faz, mas o reino se importa. E num dado momento, o seu modo errado, o modo errado de um cristão, o modo errado de um cristão apático, de um cristão carnal, o modo errado dele viver, de uma certa forma vai vituperizar, vai envergonhar o nome de Cristo, o evangelho de Cristo. Talvez você já deva ter falado ou já deva ter ouvido alguém falar: peraí, você tá me chamando para ir para a igreja? Eu ir para a igreja? Ir para a igreja para ser crente igual esse crente aí? Esse crente aí é fofoqueiro, homem caloteiro, sei lá o quê. Olha só, a vida importa. As pessoas dizem: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, mas na verdade todos estão de olho na vida do outro. A vida de um político importa. Faz sentido? Um político que prega que ele é contra o aborto, ele ter medidas a favor do aborto? Está incongruente as atitudes dele com o que ele fala. E importa, gera polêmica. A vida tanto importa que um grande empresário, se ele começar a ter práticas abusivas da empresa, ele sofre processo criminal, porque a vida, a maneira dele viver importa. Talvez ele possa dizer: ah, mas eu sou homem, a minha secretária é bonita, e eu chamei ela desses nomes, mas eu sou assim. Não importa se ele é assim. A vida dele importa, ele tem que viver. A vida de cada pessoa, ela tem liberdade até o limite onde começam os direitos de outra. Até onde vai a nossa liberdade? A nossa liberdade vai até onde começam os direitos de outra pessoa. Isso, se você aprende na faculdade de Direito, no primeiro ano de Direito, você aprende acerca disso. Pro Evangelho de Cristo, muito mais. Tanto importa que para se candidatar para o ofício de bispo, a igreja primitiva ia buscar o que as pessoas de fora tinham para falar daquele candidato. Eu acredito que nós teríamos menos problemas nas igrejas se nós buscássemos, antes de levantar um obreiro, o que as pessoas do bairro dela, os vizinhos dela, do emprego dela têm para falar acerca dela. Certamente nós conseguiríamos tirar aí, acredito eu, que mais da metade da possibilidade de termos obreiros infiéis que envergonham o nome de Cristo. E quando eu falo obreiros, eu falo pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, profetas, mestres, doutores e assim por diante. Porque a vida importa, o seu testemunho importa, por isso que não pode ser negligenciado. Quando nós vamos para 1 Pedro, aqui no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2,
vai nos dizer o seguinte, o versículo 11 e 12. Amados, peço a vocês, como a peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha, Pedro, já é mais direto ainda. Pedro diz assim, ó, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Peraí, que sentido faria o apóstolo Pedro dizer para aquela igreja que esse mandamento serve para nós? Para que aquela igreja tivesse uma conduta exemplar no meio dos gentios. Se Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, por que Pedro diria isso? Qual foi o intuito de Pedro dizer isso? Será que Pedro errou ao dizer isto e a frase Deus deu a vida para cada um cuidar da sua está certa? Ou será que a frase Deus deu a vida para cada um cuidar da sua não se encaixa em todas as hipóteses, como no caso, a hipótese da vida de um verdadeiro cristão? O testemunho não pode ser negligenciado. Deus deu a vida para você cuidar da sua vida, tanto que a sua vida seja luz neste mundo, seja luz nas trevas, seja sal nesta terra, para que tenha uma boa conduta. O testemunho é importante. E eis aí, as pessoas se apegam numa frase social, como se ela tivesse um valor sagrado, um valor bíblico. Isso está errado, queridos. O que tem de crente que vive no pecado, e quando um familiar, alguém, irmão em Cristo, vai o repreender com amor e mansidão, ele olha no rosto e diz, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. As pessoas não conseguem entender que o evangelho de Cristo não é uma ideologia. O evangelho de Cristo, a vida com Cristo, não é como participar de um clube. O clube você vai quando quer, você é filiado a um clube. Vai quando quer, deixa de ir quando não quer ir. Não. A vida com Cristo ou é sim, sim, ou é não, não. Por quê? Porque tanto o frio quanto o morno, Deus rejeita. Tanto o frio quanto o morno. O que isso quer dizer, pastor? Esta frase popular, o que isso quer dizer? Que ou você é cristão ou você não é cristão, mas apenas é simpatizante do cristianismo. Então, o seu testemunho importa muito, a sua vida importa muito. Colossenses capítulo 3 diz o seguinte, nos informa ainda mais. Colossenses capítulo 3. Olha o que vai dizer o livro de Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Então entenda, o que você for fazer, para que você tenha a excelência no seu modo de viver, faça tudo de todo o seu coração. Ah, eu vou cuidar da casa, cuida de todo o seu coração, para que o teu marido, se ele não é cristão, ele pelo menos possa dizer, minha esposa é cristã, cuida da casa, dos filhos, do marido, das coisas do lar com tanta excelência, um exemplo de mulher. Agora, quantas mulheres são cristãs, têm os maridos ímpios, e os maridos encontram brecha para falar das mulheres. Essa mulher não lava a casa, não limpa a casa, esta mulher não faz comida, eu trabalho o dia inteiro, ela já fica no lar, não precisa trabalhar para cuidar da casa, eu trabalho o dia inteiro, quando eu chego, no mínimo eu preciso ter uma comida para comer. Não, ela passou o dia inteiro no WhatsApp, ela passou o dia inteiro no Instagram, e aí, simplesmente, a casa tá uma bagunça, os meninos com fome, sem tomar banho. Agora eu te pergunto, como é que fica o nome de Cristo? Qual aval essa mulher tem para olhar pro marido e falar assim, amor, vamos para a igreja hoje? Vamos ouvir a palavra de Deus?
Ele vai olhar para essa mulher certamente e vai dizer: para que eu vou ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra do seu Deus não lhe serviu nem para você ter postura dentro do teu lar. Do que ela me servirá? Então, tudo que nós formos fazer, devemos fazer de todo o coração. Para quê, pastor? Para que cada um de nós possa glorificar o nome do Senhor. Eu poderia passar aqui para vocês inúmeros versículos, tanto que eu até separei aqui, mas, queridos, nem se faz necessário. Vou falar alguns apenas. Se você ir para Filipenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Esse não atente é não cuide apenas das suas coisas, mas cuide das coisas dos outros. Qual sentido, pastor? O senhor está dizendo que a Bíblia diz que a pessoa é para cuidar da vida do outro? Ajudar o outro. A vida do outro me importa, como a minha vida importa para outros. Eu estou aqui todas as tardes, todas as noites. Já pensou se eu tivesse um modo de viver onde vocês ouvissem um escândalo acerca da minha vida e ao investigarem, né, porque existem mentirosos nessa terra, mas ao investigarem, averiguarem que é verdade, os boatos na verdade são fatos, como vocês ficariam? Vocês sentiriam-se traídos? Vocês sentiriam-se enganados? Porque, poxa, eu acreditei naquele pastor, eu acreditei nas palavras dele, mas na verdade ele não era aquilo que aparentava ser. Por que que isso ocorre? Porque a minha vida importa para quem eu me relaciono, importa para as outras pessoas. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz assim, ó: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só, levai as cargas um dos outros. O que são as cargas? Os pesos da vida. A minha vida importa tanto para outros que estão do meu lado que eles me ajudam. A vida de outros importa tanto para mim que eu os ajudo. As vossas vidas importam tanto para mim que eu estou aqui transmitindo uma palavra às 10 da noite, orando junto com vocês, para poder servir como uma via de ajuda neste mundo tão tenebroso. Então a sua vida importa, não para que outro fofoque, calunie, difame, não, mas importa para que cumpramos a lei de Deus, para que nós amemos uns aos outros cordialmente. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 12, versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Se a vida do outro não importa, por que que a palavra de Deus diz que eu tenho que amar cordialmente, preferindo em honra o outro? Ou seja, tratando a outra pessoa com honra. Se a vida dele não importa, ou Deus deu para cada um cuidar da sua, e nessa expressão, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, é tipo assim, ó, para mim não importa, cada um cuida da sua vida, para mim não importa. Se não importa, por que que a Bíblia diz que nós temos que preferir uns aos outros com honra? Por que que nós temos que tratar uns aos outros com honra? Se a vida do outro não importa, se Deus deu a vida dele para ele cuidar da vida dele, e aí cada um cuida da sua, cada um no seu quadrado, não, queridos. Eu sei que esta frase ela pode fazer sentido para aquele grupo de pessoas que são fofoqueiros, caluniadores, difamadores, maldizentes. Eu sei, porque tem pessoas que não se colocam no seu lugar. Mas o lugar de cada ser humano que tem o amor de Deus, segundo a palavra, é cuidando com amor fraternal uns dos outros. Nesta frase, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Se eu for levar ela ao pé da letra, eu não distribuo alimento nas madrugadas para os andarilhos, eu não ajudo orfanatos, eu não ajudo asilos, porque cada um cuida da sua vida. Cada um tem o seu corpo. Eu não me importo com as outras pessoas.
Já pensou? As pessoas, elas dizem assim, ó, elas jogam um produto na rua, plástico na rua, sacola na rua. Aí quando alguém vai reclamar, ela diz, ei, cuida da sua vida. É uma frase que as pessoas, elas usam sem pensar. Elas usam como escudo para defender toda a repreensão das suas práticas ruins. Isso não faz sentido. O verdadeiro cristão, ele dá um bom testemunho. O verdadeiro cristão, ele nem precisa se preocupar em dar bom testemunho. Por quê? Porque a sua vida já é um verdadeiro testemunho. E um testemunho honroso para a glória do Senhor nosso Deus. Por isso eu digo aqui para você, meu querido e minha querida, tome conta do seu modo de viver para que ele seja tão excelente que traga a luz de Deus, o amor de Deus, para que você seja o sal da terra neste mundo. Querido, que o seu modo de viver seja tão excelente que você seja um referencial na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, na sua família. Pastor, mas eu tenho muitos erros. Erros todos nós temos. Falhas todos nós temos. E é inevitável, todos nós teremos erros e falhas. Mas vai lutando contra estes erros dia após dia, sem desfalecer, até se tornar dia perfeito. Vai lutando, porque o Senhor é contigo. E certamente Ele fará grandes coisas acontecer em seu viver. Permita que o Espírito Santo gere em você a vida de Deus, a novidade de vida, ao ponto que Ele use você para testemunhar a pessoa de Cristo nesta terra. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Compartilhe esta live para outras pessoas, compartilhe para elas. Queridos, nós vamos encontrar as pessoas que concordam, as que discordam, todas as opiniões devem ser respeitadas. Mas a palavra de Deus, ela não precisa da nossa opinião para ela ser a verdade. Ela é a verdade, porque ela tem evidenciado a sua veracidade no longo da história da face da terra. Eu quero que você compartilhe, ajudando esse canal a crescer e também contribuindo na vida de outra pessoa com este conteúdo. Deixa seu like se você foi alcançado com este conteúdo e lembre-se, nós estaremos juntos às 10 da noite, na noite de oração, tá? Eu aguardo vocês, convide bastante pessoas para estar aqui às 10 da noite, tá? Deus abençoe a vida de vocês, um beijo especial e um abraço de quem te quer muito bem. Estou saindo daqui e indo lá para a Avenida Comendador Santana, 1480, para a palestra sobre o livro do Apocalipse. Se você está em São Paulo, Zona Sul, aqui pertinho, diz, eu quero estar. Vai começar que horas, pastor? Vai ser uma palestra de portas fechadas. De repente você chega no endereço, as portas estão fechadas, mas ali numa porta menor, vai ter alguém que vai atender você. Você pode bater, vai ter alguém que vai te atender. Eu estarei dando esta palestra às 19h30 da noite de hoje. Então estou encerrando aqui, vou encerrar com vocês e já vou correr para ajeitar, pegar meu equipamento e levar para dar esta palestra sobre o livro do Apocalipse. É um estudo presencial, não é aqui no YouTube, tá bom? Mas um dia, quem sabe, eu organizo e trago aqui para cada um de vocês. Beijo e um abraço. Deus te abençoe. Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho do Pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará duas modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio Pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício, você recebe os mesmos benefícios do sacrifício, porém, você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada, aonde só participa quem é membro do sacrifício.
clique no Seja Membro. Bora lá, venha para esta turma abençoada por Deus.